Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um podcastzinho curto, bom e informativo. Hoje vou-vos falar sobre algumas das pessoas que me influenciaram e que me continuam a influenciar, tanto na maneira de mexer como, e especialmente, aliás, na maneira de pensar. Vou correr mais ou menos de A a Z, entre aspas, as pessoas nas diferentes áreas que me influenciaram e vou deixar na descrição, e aproveitem, vão à descrição para ver quem é que são essas pessoas ou alguns dos vídeos que eu lá vou deixar. Pessoa número 1. Esta pessoa é assim, se vocês não conhecem esta pessoa ou não sabem o que é que esta pessoa fez, parem já de ver o vídeo, vão à descrição e vejam o link que está lá. Bruce Lee. O Bruce Lee é um exemplo de um ser humano verdadeiro, de um ser humano incrível, de um ser humano que pensa, que treina. Este não é o Bruce Lee, é o Chuck Norris. Está aqui o nosso Bruce. O Bruce Lee é o verdadeiro exemplo do que é treinar a sério, do que é o compromisso a sério, do que é filosofia, de tudo. Este senhor teve uma curta carreira, nos filmes apenas de 5 anos, e teve uma curta vida apenas de 32 anos, se não estou em erro. Morreu cedo demais para o tempo dele. Olha só para aquele caparro, mano. Lá está, na maneira de pensar especialmente, ele teve bastantes influências. Ele próprio tirou uma licenciatura em filosofia e, como tal, aplicou à arte marcial que criou, a chamada Jeet Kune Do. Bruce Lee foi aluno do lendário mestre de Wing Chun chamado Ip Man. Também vou deixar na descrição para vocês verem. Existem alguns filmes mais ou menos baseados na história verídica, um bocadinho já alterados, mas são muito giros. E ele aprendeu com esse mestre, então depois criou o estilo dele, o Jeet Kune Do, e aplicou todos os conceitos também filosóficos que ele aprendeu. E, não consigo estar aqui a falar, se calhar só um vídeo só para falar sobre o Bruce Lee seria o mais indicado. Portanto, até lá, descrição, está lá um dos vários documentários que existem acerca da vida do Bruce Lee e do que ele fez. Agora que não tem nada para fazer, vejam. O que é que isto tem a ver com parkour? Tem tudo a ver. A mentalidade de treino, a parte da preparação física especialmente, como tudo se liga, como tudo está envolvido. Este senhor é inspiração para toda a gente. Atores, atletas de vários desportos, e até mesmo outros artistas marciais admitem mesmo que foi o Bruce Lee que os inspirou e que os continua a inspirar. Portanto, se inspira tanta gente e se ainda hoje inspira tanta gente e continua a inspirar, é porque o senhor vale alguma coisa. Mas eu não vou dizer mais nada. Parem tudo e vão ver o documentário. Outra grande influência para mim, esta sim já está ligada ao parkour. Ele é o bisavô do parkour, é o Jackie Chan, que é este senhor aqui, junto do Sammo Hung. Este aqui é o Jackie, que faz todas as suas cenas de ação arriscadas, quanto mais arriscadas melhor para ele. Ele começou como duplo, depois de ter vindo de 10 anos na escola de ópera de Pequim, onde os pais o deixaram durante 10 anos, onde a vida dele era treinar, beber, comer, dormir, treino, muito treino, e treino a um nível que vocês nunca podem imaginar. Os alunos, seja de quem for, em qualquer aula de parkour, nunca vão ter um décimo sequer da preparação física deste menino, porque este menino era efetivamente um bravo. Ele inspirava-se em senhores como este aqui, que vimos há bocado, o Buster Keaton, nos filmes antigos para criar as cenas de ação, só que com aquele gostinho, com aquele sabor a Hong Kong que é o que se lixe. Portanto, eles não tinham... As condições de segurança deles são um bocado diferentes das nossas aqui na Europa ou nos Estados Unidos, digamos, mas o resultado são coreografias de luta espetacularmente bem feitas, muito bem pensadas. Os próprios planos são planos contínuos, não é vários planos e vários cortes nas filmagens, não, é um plano. Normalmente demora bastante tempo para ele poder fazer coisas como esta, e as pessoas perceberem que ele está mesmo a fazer e que não há ali fios, nem mentiras, nem coisinhas. Outro dos pormenores deste senhor é que este senhor, para além de ser fantástico em tudo o que faz, e também, lá está, tem um parkour bastante bom, porque a maneira como ele subia e descia coisas e saltava faz dele um espécime brutal para nós estudarmos enquanto influência de parkour. Ele só trabalhava com os melhores, portanto, ele nas cenas de luta normalmente ele não lutava contra atores da tanga, ele só lutava com lutadores a sério ou com os membros da equipa dele de duplos, que lá está, ao treinarem com ele e ao trabalharem com ele todos os dias, sabiam como é que ele queria fazer as coisas, não havia ali margem para erro. Ganda bravo, cabecinha deste mano.
Oh, mano! Ok, outro senhor que também me influenciou bastante por causa dos filmes que ele fazia, não tanto pela disciplina dele, embora ele tivesse a dele e pá, espetacular, mas também pela forma como ele misturava disciplinas. Portanto, o Van Damme, que não é este senhor, é aquele ali. O Van Damme era especial porquê? Porque vinha do kickbox, vinha da musculação e também vinha do balé. Ele misturava estas três coisas e conseguiu para o ecrã, não para a luta em si, mas para o grande ecrã ele conseguiu criar um estilo que era único e que ainda é único, aqueles grandes pontapés, a linha bonita, os rotativos, a espargata. Ele também foi uma influência porque os filmes dele foram filmes que marcaram, neste caso também a minha geração. Portanto, dêem uma olhada e aprendam qualquer coisa porque o gajo sabe também. Outra influência para mim era este menino aqui, o Mark Dacascos, que era bom em Kung Fu, era campeão de Kung Fu e fez este filme que já falei no outro podcast, o Only the Strong, em que introduzia a capoeira. Portanto, não só ele me influenciou a pensar ou a ver as coisas das artes marciais de uma certa forma, também me apresentou à capoeira e este foi das primeiras cenas que eu vi de capoeira a sério e com o mirabolante, era tudo, os rotativos, os mortais. Ele agora vai entrar, querem ver? Espera aí. Vejam só esta entrada, pum, sem impulso nenhum. Olha só a altura daquele back, mano, rondada back assim mesmo, cara podre, nharo, ganda brabo, já? Passando para o skate, também tenho algumas influências que me ajudaram no skate e lá está, isto para mim está tudo ligado, seja do skate, seja das artes marciais, seja do circo que eu vou falar a seguir, seja de onde for, até pode ser um bacana trabalhar num restaurante, man. De certeza que se houver qualquer coisa de interessante nele, eu vou captar e vou introduzir no meu estilo de vida ou no meu parkour, porque para mim as coisas estão todas ligadas. Claro que um cozinheiro ou um empregado de mesa pode não estar tão ligado, mas no que diz respeito a movimento, bem, vocês perceberam o que eu quis dizer. Chad Muska, um dos skaters que na altura do finais dos anos 90 e inícios dos anos 2000 era uma grande influência e era um ganda bravo. Isto são bófias, não é o gajo? Aí está ele, Chad Muska, grande skater, era uma influência sem dúvida pela maneira como ele fazia as coisas era bastante agressivo e a abordagem dele era inovadora. E também porque eu comprei uns ténis que tinham o nome dele e então foi por causa disso que eu o conheci. Às vezes as coisas acontecem assim, man. E se há dois skaters que eu admiro muito, um mais do que outro, mas estes skaters são o Daewon Song e o Rodney Mullen. O Daewon Song era simplesmente aquilo que o Rodney Mullen era, mas num estilo mais agressivo. Eu já vou explicar quem é que era o Rodney Mullen. Mas o Daewon Song era... é um dos grandes bravos, é um dos grandes... é assim, anteriormente... Isto é aquelas novas gerações de skaters, mas claro que antigamente tinham os Z-Boys, que também foram importantes, claro, o aparecimento do Tony Hawk e tudo isso, mas no que diz respeito a no que diz respeito a street skating, o Daewon Song era bravo, e as runs dele eram muito boas, super em controle do que estava a fazer. E depois havia, claro, o Rodney Mullen. O Rodney Mullen era simplesmente o prodígio do skate. O Rodney Mullen começou no início dos anos 80 a andar de skate e mal ele começou a skatear, começou a fazer cenas ridículas destas, cenas que as pessoas ainda não tinham visto e era ridículo. Enquanto estavam todos preocupados em fazer um estilo, ele na cabeça dele materializava o estilo dele. E o estilo dele resultou em ele ter criado praticamente todas as manobras, vocês ouviram bem, todas as manobras de skate que se conhecem hoje em dia, seja em street skate, seja depois na conversão para as rampas. Ele é responsável pela grande maioria. O ollie, o kickflip, o wheel flip, o 360 flip, etc. Foi este menino aqui, este bastard aqui, a fazer o pino. E isto era com tábuas de skate antigas, que ainda nem tinham aquelas curvaturas. Isto era tábua mesmo porca, mesmo ordinária, e o gajo fazia isto. Portanto, ele era especial, ele continua a ser especial, e esta é sem dúvida uma influência no que diz respeito à criatividade e obsessão no treino. Quando tu estás comprometido também, quando estás naquilo que estás a fazer, quando estás presente no momento, não existe mais nada e só existe aquilo que tu fazes. Rodney Mullen é do caralho. No que diz respeito a malabares, e já passando para uma fase mais recente da minha vida, eu deixei-me influenciar também bastante por este menino aqui chamado Victor Key. Não é o gajo mais criativo do mundo, tanto que este número que estamos a ver e que vou deixar na descrição é a grande base de todos os espetáculos que ele faz. Portanto, anda tudo à volta deste número que ele criou para o Cirque du Soleil, mas está fantástico.
Este bacano não só fazia malabares Este bacano não fazia só malabares da maneira convencional que toda a gente conhece. As 3 bolinhas, 4 bolinhas, 5 bolinhas. Não. O gajo transportava a sua performance através do espaço e através das várias disciplinas. Ele combinava malabarismo de contacto com malabares. Olha ali o contacto. Portanto, malabarismo de contacto, malabares, dança, acrobacia. Este bacana parece tipo uma amiba intergaláctica, underground, extraterrestre, mas não, estás a ver? É essa junção de disciplinas que eu juntei no meu pensamento e na minha forma de ver as coisas quando cheguei ao parkour. Eu vi que tudo se podia ligar e tudo podia beneficiar, todas as disciplinas, pelo menos as que eu estava envolvido, podiam se beneficiar umas às outras através do intercâmbio de conhecimento. Isto é muito importante. E não se pode falar em malabares sem se falar em Michael Motion. Motion, whatever. Este bacano... só agora é que eu me apercebi que Motion é capaz de ser um nome judeu. Ele tem cara de judeu. Anyways, Michael Motion... Este gajo foi o gajo que inventou o malabarismo de contacto, ou seja, é quando tu andas à volta da bola e não a bola à volta de ti. A bola está sempre em contacto contigo e tu tens que manipular o objeto nas mais diversas maneiras. Ele foi o gajo que me fez ver a importância, e este número é espetacular, o número do triângulo, em que ele faz malabares nos diversos planos. Faz para cima, faz para baixo, faz o normal, faz tudo ao mesmo tempo, e é isso que eu acho espetacular nele, a maneira como ele pega nos objetos, neste caso as bolas de malabarismo, e não só, ele também cria objetos para poder manipular no espaço e no tempo, consoante o ritmo e a dinâmica. E em termos de coordenação motora, lá está, a própria acessão deste menino, é só incrível. O gajo está a fazer sapateado ao mesmo tempo que está a fazer malabares. E ainda vai juntar mais. Claro que eu vou deixar isto na descrição, mas só para vocês perceberem. Ele agora está a fazer malabares em todos os planos, para cima, para baixo, e depois isto resulta em música. Portanto, ele está a criar ritmo, está a criar música, enquanto faz malabares para todos os planos com as variáveis completamente instáveis, porque ele não está a mandar a bola e a agarrar, ele está a mandar a bola para um espaço que vai fazer ricochete 2 vezes ou 3 antes de chegar à mão dele. E são várias bolas. Vocês estão a perceber? E antes de irmos para o parkour, vou só deixar aqui também este menino é português, João, qualquer coisa, não me lembro. O canal dele é João Cirque, que também vou deixar na descrição. Ele faz mastro chinês. Quem nunca ouviu falar em mastro chinês, vou dar o pior exemplo possível. É tipo pole dance, mas com um mastro de 6 metros em vez de 2 metros ou 3 e com borracha. Portanto, é tudo aquilo de difícil que o pole dance é, sem ser sexy, mas é sem dúvida admirável. Pode ser sexy também, mas sem dúvida admirável. Este é uma grande demonstração de força e de tenacidade perante um simples objeto como um mastro. A quantidade de coisas que dá para fazer no mastro chinês é incrível e é um treino complementar para parkour, para quem quiser continuar a mexer-se com mais força e ter uma força no tronco maior. O mastro chinês é uma cena brutal, é mesmo brutal. E este menino, assim como muitos outros, são grandes exemplos e grandes referências para mim. Mas escolhi este agora porque é uma referência portuguesa já da velha guarda e que continua a inovar. Quando forem ver o canal dele vão ver algumas das coisas novas que ele anda a fazer. Nossa! E claro que agora chegamos ao parkour. E claro que a primeira grande referência foi o David Bell, entre outros, já lá vamos. E o David Bell, por ser aquele que mais vezes aparecia nas entrevistas e que mais atenção mediática atraiu, tornou-se uma grande referência. Aquilo que ele falava e a maneira como ele se mexia foi imitada vezes e vezes sem conta por muita, muita gente ao longo dos anos. Este vídeo, por acaso, é uma compilação do melhor do David Bell, que foi compilado pelo Ninja, pelo Hilário, que está no meu podcast. Vejam o podcast com ele e aprendam qualquer coisa com ele também. Portanto, este foi um dos fundadores iniciais, um dos primeiros da gênese do parkour, não é? Foi o pai dele que influenciou toda aquela gente. A família toda, Bell, tem um grande lugar na evolução do parkour. E o David Bell, esteja certo ou esteja errado hoje em dia, eu não vou falar sobre isso hoje, talvez se vocês quiserem noutro vídeo.
há que reconhecer, há que tirar o chapéu. Se eu tivesse, tirava o chapéu. E este gajo, de facto, foi uma grande influência. Mas influência a sério para mim foram mais estes meninos aqui, os Yamakasi, ou Yamakasi, aliás. Eles eram todos Yamakasi, atenção, é um nome africano, não é um nome japonês, Yamakasi, não é Yamakasi, que significa guerreiro forte ou espírito forte. Estes gajos, sim, foram para mim a maior influência. Porquê? Porque lá está, não eram dogmáticos, a visão deles era uma visão mais generalista, em que tudo aquilo que eles faziam era com um propósito, e a preparação era com um propósito, e a expressão era um propósito, tinha um propósito, aliás, e não havia limites. Um grupo que foi diminuindo ao longo dos anos, mas ainda conseguiram fazer 2 filmes, conseguiram muita atenção mediática, conseguiram fazer espetáculos, conseguiram ir para, sei lá, andar à volta do mundo, Cirque du Soleil também. Estes gajos são o exemplo do que é uma mente sã, um corpo são e um espírito verdadeiramente forte. Foram eles que me fizeram pensar no porquê é que treinas. Porquê é que treinas? Treinas porquê? Porque queres ser bom? Porque queres impressionar os teus amigos? Queres likes no Instagram? Ou treinas porque queres ser forte? Forte o suficiente para ajudar as pessoas que te rodeiam, ajudar-te a ti próprio um dia que seja necessário e seres uma melhor versão de ti próprio a cada dia que passa. Esta malta fez-me pensar nisso através do movimento deles. E claro que, falando em parkour, tem que se falar nos 3 grandes. Já falei no David Bell, já falei nos Yamakasi e agora tenho que falar no Sébastien Foucan. Porque é que ele é importante e porque é que eles todos são importantes e são os grandes 3? Porque o David Bell então batizou o parkour, com o nome parkour. Os Yamakasi chamam o que eles fazem de arte do movimento. Lá está, muito mais generalista, muito mais abrangente. E aqui o menino Sébastien Foucan foi o que, no meio do que eu calculo que tenha sido uma luta para ficar com direitos de autor ou sei lá o quê, ele então criou o Free Running quando foi convidado para fazer um documentário chamado Jump London em 2003 ou 2004. Então, a partir daí, o freerunning nasceu. O freerunning já englobava uma expressão artística mais individual em que os mortais e as acrobacias e qualquer outra influência era bem-vinda na expressão do teu parkour quando fazes as tuas linhas e as tuas runs. Se há coisa que eu me lembro é dele num desses documentários a dizer que a repetição é extremamente importante. Lá está, vir reciclar aquela coisa toda das artes marciais, aquela disciplina marcial de repetir até se tornar instinto. Isto foi uma coisa que também me influenciou muito na prática do meu parkour e que deve ser praticada por toda a gente. É repetir em segurança, sempre, até se tornar instinto. E se vos apetecer, ou se tiverem essa vontade, aliás, ir tentar numa situação mais arriscada, mas nunca fora do vosso controle. Isso é extremamente importante. É por isso que este gajo, o David Bell e os Yamakasi, já estão nos seus 40 e tais anos e ainda se mexem. Aprendam com quem sabe. Eu podia estar aqui a referir mais nomes do parkour original e aqueles alunos de segunda geração, o Stéphane Vigroux, o Kazuma, toda essa malta que depois pegou na cena e mandou para a frente e tem também o seu estilo muito próprio, mas claro que influências nacionais foram o Parkour PT. Estamos aqui a olhar para o Marco, quando era novinho. Marco, se estiveres a ver isto, olha-te novinho, está lindo! Agora aqui temos o Sal Chato, mas é verdade que a malta do Parkour PT, em especial o Modu e o Sim Sim, para mim, indiretamente, foram grandes influências pela parte, lá está, da disciplina e de saber treinar, saber o que é que se está a fazer. Foi com o Parkour PT e com os eventos que eles faziam e com as jams que eles organizaram que eu me introduzi na cena do parkour em Portugal, e foi através deles também que eu aprendi bastantes coisas, com o recurso do fórum que eles tinham, que era uma coisa espetacular, porque sem o fórum não teria havido tanto espalhar de informação e tanta partilha e tanta aprendizagem de qualquer um de nós. Quem diga que não é mentiroso, mesmo. Outra referência para mim e com muita honra um grande amigo meu é o Hugo Rodrigues, mais conhecido como Fritado. Este menino foi um grande senhor do parkour português, apanhou desde o início, desenvolveu, ficou muito forte, ficou bastante conhecido, viajou bastante, fez bastantes trabalhos com o parkour, foi também um dos meus parceiros na arte do movimento quando nós andávamos por aí em Portugal a espalhar
o evangelho do parkour. Ele influenciou-me muito porque mostrou-me também o que era a tenacidade e o que era fazer e a mentalidade certa através, lá está, também daquilo que ele tinha aprendido com pessoas como, por exemplo, o Credo, pessoas mesmo da velha guarda. Este menino foi uma grande influência e continua a ser também. Obrigado por seres meu amigo e quando é que voltas, pá? Agora, falando mesmo de influências a sério, já depois do parkour ter sido criado e pessoas que vieram depois e que criaram a sua própria linguagem e a sua própria maneira de se mexer, temos o grande menino Daniel Ilabaca. Este menino, embora hoje em dia não seja só exclusivo de parkour e apenas seja algo que ele faz e algo que ele sem grande pensamento, este gajo criou e levou o parkour e o freerunning a um patamar nunca antes visto. Ele foi espetacular no seu movimento, na execução, em tudo o que ele fazia com uma beleza que era inigualável. Inigualável. Não há absolutamente nada que este menino faça mal. Já tive o privilégio de estar perto dele e de o ver a mexer ao vivo e posso dizer que nunca vi ninguém assim. Agora, seja o que for, seja intervenção divina, inspiração, obsessão, genética, seja lá o que for, é só de admirar a maneira como ele se mexe e admirar a sua carreira. Ele está presente no parkour desde 2004 ou 2005 e tem influenciado bastantes pessoas no seu percurso e no seu crescimento. Daniel Ilabaca é uma das referências de sempre para todo o sempre, portanto vocês vejam e aprendam também com este menino. Já sabem, o link está lá em baixo. Outra grande influência, e desculpem lá estar o ecrã a fazer era e é o Phil Doyle. Phil Doyle, e este clipe já é antigo, é um gajo do caraças. Porquê? Porque desde o início do treino dele, ele abordou o treino com muito cuidado e começou a treinar especialmente descalço. Isso fez com que ele ganhasse uma sensibilidade e uma técnica nunca antes vista até à altura. Ou seja, ele depois quando se calçava, aquilo que ele fazia já espetacularmente e já em grandes distâncias no chão ou com poucas distâncias, ele fazia em distâncias ridículas, mas com a maior das seguranças e com a maior das tranquilidades, porque ele tinha, lá está, aquela repetição do Sebastião Foucan, lembram-se? Aquela repetição e aquela cena que garantia que o gajo fazia um trabalho do caraças. É simplesmente maravilhoso ver este puto a mexer-se. Não posso dizer que não me deixem influenciar pelo Livewire, que hoje em dia já não faz parkour, fritou a pipoca. Mas quando ele não tinha fritado a pipoca ainda, ele era do caraças. A cena é que ele foi operado aos joelhos no início do seu treino de parkour, então ele ficou 6 meses com muito mais disciplina do que eu também fui operado ao joelho, mas ele ficou 6 meses a treinar a parte de cima do corpo, então ficou mega forte. Tudo o que ele fazia com as pernas, mais ou menos fazia com as mãos, ele fazia tudo em pino, e foi isso que caracterizou o estilo dele. Ele pegou no parkour e no passado dele, que também tinha breakdance, e criou o estilo dele, que era precisamente parkour Livewire. Que estupidez. Então o estilo dele, ainda com um pouco menos sensível talvez que o do Phil Doyle, por exemplo, é um estilo muito mais forte, muito mais arrojado, e claro que essa mistura de movimentos fez-me admirar e apanhar as pequenas coisas, as pequenas dicas dele para tentar incorporar na minha maneira de ser, no meu treino. Não posso deixar de referir mais pessoas que são minhas amigas e que eu tenho muito orgulho em ser amigo delas. Uma delas é este gajo, o Ian C, que é das Filipinas, trabalhei com ele em Singapura e depois mais tarde vivemos juntos na China também. A maneira dele se mexer é muito interessante e é um gajo muito forte. É completamente underrated, porque ele não faz as grandes coisas espetaculares, mas quando é preciso fazer ele está lá. Ele tem uma verdadeira mentalidade de treino e é extremamente diligente e exigente com ele próprio. Gosto muito da maneira dele se mexer e é um gajo que está ali, ele vai ali é para trabalhar, ele está ali quietinho, caladinho, faz a cena dele, repete, não sai dali enquanto a cena não estiver feita. Lá está, aprendi com ele
essa parte do não sai daqui enquanto isto não estiver feito. Posso não fazer mais nada, mas não sai daqui enquanto isto não estiver feito. Claro que não se aplica a todos os treinos e todas as situações, mas foi uma coisa que eu apanhei e que de facto é útil, em vez de já não quero fazer isto, desisto, ou tipo, agora não consigo. Não, mano, deixa lá ver quando eu assumo o controle e não os meus pensamentos, o que é que acontece? Outro amigo meu que é asiático, é de Hong Kong, é o Tai. O Tai tem um estilo muito particular também. Ele veio de uma escola de circo, ou melhor, ele já tinha começado a treinar parkour, foi para uma escola de circo na China e quando voltou vinha uma besta. Já vinha a fazer pina uma mão, uma preparação física do caraças, uma resistência muscular do caraças e... Grande bravo. É um gajo que é um bocado mais rígido no seu movimento, mas que tem tanta potência, tanta força que é extremamente impressionante vê-lo a mexer-se. Outra coisa que o caracteriza é que as runs que ele faz são runs bué compridas. E pronto, pessoal, estas foram algumas das minhas influências. Eu tenho muitas mais e podia ficar aqui dias a falar sobre aquele pormenor daquele, mais aquele coisinho daquele, e mais o não sei quê, e mais o nananã, e mais o não sei quê, e mais o nhonhonhó, e mais o estás a ver. Fica para outros vídeos falar sobre as minhas influências mais diretas, mas estas foram aquelas que me foram acompanhando ao longo dos anos até eu estabelecer e entender qual é que era o meu estilo e a minha posição no movimento e a minha atitude perante o treino e o movimento em si e o parkour. Hoje em dia já não vejo tantos vídeos porque acho que eles consomem demasiado tempo e em vez de estar a fazer algo por mim, estar a desenvolver algo meu, estou concentrado na vida dos outros e isso não faz muito sentido. Vejam as coisinhas todas que eu deixei aqui na descrição, cuidado com aquilo que vocês consomem, vejam, mas não tentem logo emular ou imitar ou... Tentem primeiro perceber e tentem só ver aquilo sem pôr a vossa personalidade lá dentro. Vejam primeiro, analisem e pensem, aquela dica é interessante, acho que na próxima vez que eu treinar vou meter aquela dica no meu treino. Ou, aquele gajo realmente sabia bué bem como é que era treinar ou como é que era saltar, ou sei lá. Peguem cada uma das coisas, tomem notas, aprendam. Lá está, se vocês estão neste caminho e estão neste caminho a sério, seja ele qual for, aprendam com quem sabe e aprendam com quem já cá anda há muito tempo e desenvolveu técnicas e linguagens e estilos que vocês hoje pegam e admiram e não têm que passar pelo processo todo, não da maneira deles, mas à vossa maneira, com a ajuda deles. Lá está. Pessoal, fiquem bem, obrigado por terem visto ou ouvido e portem-se bem, mais podcasts virão, deixem comentários, deixem perguntas e até já!